Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós estamos continuando a nossa conferência dos seminaristas. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí desse lado da tela. Que bom que nós estamos aqui deste lado da tela aprendendo da palavra do Senhor. E nós estamos conversando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E por isso eu convido você a compartilhar o link, a compartilhar com sua família, com sua igreja. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa falar ao seu coração, que você possa crescer nesse tempo. Eu sou o pastor Diego, quero dar as boas-vindas a você. Quero deixar um texto com você, Apocalipse 4, versículo 11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus por isso, não é? Fique agora com o louvor e logo depois com o nosso aprendizado sobre a carta de Paulo aos Efésios. Bem-vindo, bem-vinda, vamos juntos louvar o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu vejo realmente a glória do Senhor hoje aqui. Vamos louvar a Deus, vamos cantar com o cântico, vamos, batam palmas, dancem, louvem ao Senhor, louvem. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Cante. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Contemple o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Esse seria o momento que eu falaria para os irmãos se cumprimentarem. Mas não vamos se cumprimentar não, de longe. Declare a bênção do Senhor na vida dos irmãos. Declare, olhe para o seu irmão do lado e fala assim: olha, que bom que você está aqui. Eu vejo a glória do Senhor na sua vida. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Que possamos louvar o nome do Senhor, porque sentimos Ele nos tocar, amém. Queremos de uma maneira muito especial orar pela vida do Heitor, para que o Heitor seja um homem cheio do Espírito Santo e comunique a palavra de Deus aos nossos corações. Eu torço muito por você, Heitor. Quero ver você crescendo e sendo uma bênção na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e no Reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Heitor, pedir que o Senhor dê a ele palavras de sabedoria, dê a ele inteligência, capacidade, para que ele seja um homem segundo o teu coração, chamado para fazer
a tua vontade, Senhor. Capacita o Heitor. Dá a ele instrumentos, Deus, da tua palavra, para que ele seja um grande e bravo lutador pelo teu evangelho. Ó Deus, esteja com ele agora neste momento em que ele vai proclamar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação no livro de Efésios. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta, ou aplicativo, se você tiver ele aí, para que a gente possa, sempre que possível, consultar a Bíblia e comparar tudo o que está sendo dito. Antes, queria convidar você para que a gente possa fazer uma oração, antes de dar continuidade a esse nosso momento. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de conversar mais sobre a sua palavra, de sermos edificados por ela, que o Senhor possa mover os nossos corações, o nosso entendimento e nos edifique através do seu Espírito Santo para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Conforme nós vamos ver nos próximos slides, eles indicam como vamos dar procedência hoje em todo o estudo, em todo o nosso tempo aqui. Vamos praticamente ter 3 módulos ou 3 direções durante todo... Teremos 3 módulos durante todo o nosso tempo aqui. Primeiro, que é algo fundamental, nós vamos estudar os aspectos gerais da carta. Sempre que vamos analisar um texto, meditar, sempre que recorremos à palavra, a um versículo, a uma carta, seja independente do quanto, é sempre importante termos a noção de aspectos gerais. Quem é o autor, quem é o destinatário daquela carta, daquele trecho, qual é o objetivo do autor ao escrever aquela carta, ou aquele trecho, aquele pedaço. Logo em seguida entramos então no assunto propriamente dito, começando primeiro com a unidade da igreja e depois com a santidade na igreja. O tema geral desse capítulo 4 é a unidade e a santidade na igreja. E começamos então com os aspectos gerais, como no próximo slide, que nós podemos ver aqui, tentando responder aquelas 3 perguntas: quem é o autor, quem é o destinatário e qual o propósito que a carta foi escrita. Bom, autor. Quem é o autor dessa carta? O autor é Paulo, o apóstolo Paulo. Nesse período de sua vida ele se encontra na prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento em Roma, e é onde ele também aproveita para escrever algumas de suas cartas. A gente pode confirmar esse período exatamente na maneira como o apóstolo se apresenta no decorrer da carta, em algumas ocasiões, como servo de Cristo em Cristo, ou do Senhor, ou no Senhor, como em algumas outras traduções. Destinatário, a igreja de Éfeso. Embora a carta de Éfeso ela não seja uma carta tão íntima, tão diretamente destinada a uma igreja em específico, ainda acreditamos que, e por ela ter esse aspecto circular, não tão específico de destinatário, acredita-se que continue sendo uma igreja ali da região de Éfeso ou Laodiceia. Esse é o destinatário da carta. E pensando em Éfeso, naquela região, existem algumas informações que são extremamente válidas para que a gente consiga dar continuidade para entender o contexto, a mentalidade daquelas pessoas, a filosofia que elas viviam. E para isso, nós temos que lembrar 2 principais características de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária e também a capital da Ásia Menor. O que implica uma cidade portuária? Uma cidade portuária significa que existia uma grande rotatividade de pessoas. E com essa grande rotatividade de pessoas, nós temos uma grande rotatividade de ideias, de pensamentos, de ideologias, de crenças. E tem uma igreja se formando nessa região.
Por ser a capital da Ásia Menor, Éfeso também era conhecida por ser o centro do culto a Diana, no caso dos gregos, e de Artemis, no caso dos romanos, que é a deusa da fertilidade e da caça. E esse aspecto é importante ressaltar, porque isso nos mostra um pouco da tendência do pessoal daquela cultura, daquela região, de tender para um sincretismo religioso, que é esse aspecto de incorporar pedaços e participações de cultos pagãos na sua religião. E no meio disso tudo tem uma igreja, uma nova igreja que está se formando, que são lembrados por Paulo lá no capítulo 1, onde ele dá graças, ele se anima pelaquela igreja, pelo fato daquela igreja demonstrar uma fé e um amor, um serviço aos santos. Isso então nos direciona para qual seria o propósito da escrita dessa carta. Pensando numa igreja em que vive nesse contexto, é fundamental que eles tenham bases e alicerces para desenvolverem a sua fé, tanto na vida íntima, também como na vida prática. Então esse é o propósito da carta, fortalecer aquela igreja, instruir aquela igreja, tanto quanto doutrina, com uma base dessa doutrina e com uma aplicação. Por isso que a carta ela possui uma divisão entre os 3 primeiros capítulos e os últimos 3 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele lança os alicerces dessa doutrina, os fundamentos que mantêm essa unidade, essa identidade da igreja com Cristo. E nos outros capítulos, capítulos 4, 5 e 6, nós vemos a aplicação dessa doutrina, a prática, a vivência de como transformar aquela base, aquele alicerce, em algo prático. Entendendo um pouco mais no contexto, no nosso próximo slide nós temos aqui esse aspecto geral da primeira parte, que é essa parte que vai tratar sobre a unidade na igreja. E Paulo aqui então ele alavanca estes 4 aspectos. O primeiro é dessa importância da vida em unidade, quais são os alicerces, as bases dessa comunidade, a diversidade na unidade e por fim ele vai tratar sobre a manifestação da unidade, como que essa unidade ela se demonstra, como ela é percebida, como ela é exercida pela igreja. No próximo slide então temos a unidade na igreja e o primeiro aspecto é a importância da vida em unidade. Por isso eu convidei você para que deixasse a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo, para que a gente possa conferir e ir lendo alguns trechos no decorrer do estudo. Bom, do versículo 1 ao 3, nós temos assim, a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse primeiro momento, então, temos Paulo nos exortando, nos mostrando a importância dessa vida em comunidade da igreja, como isso é fundamental e como isso não é algo natural. Até porque nós temos aqui que ele fala que é para nós fazermos esse esforço para conservar. Algo que precisa de esforço para ser conservado não é algo tão natural assim de surgir. E ele também já deixa algumas características dessas pessoas que estão vivendo essa unidade da igreja, que estão dispostas a viverem com Cristo como centro, como um modelo. E alguns dos exemplos que ele usa aqui, principalmente de personalidade, é a questão da humildade, a questão de ser dócil, de ser alguém que se importa com os outros, também tem a da paciência e de pessoas que exerçam o amor. Essas são algumas características que, enquanto Paulo expõe essa importância, ele também já nos demonstra. E essa unidade, além de depender de características, elas são enraizadas em alguns alicerces, elas têm algumas bases que sustentam. Não é só esforço humano ou características humanas de personalidade, não, existe algo mais profundo em que a fé se baseia.
e é o que está escrito, a gente encontra nos versículos 4 a 6, que está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então aqui Paulo ele vai colocar quais são esses fundamentos. E aqui nós podemos pensar como se fossem alguns círculos concêntricos, onde no início nós temos algo extremamente íntimo, pessoal, e conforme as camadas vão se externalizando, são aspectos mais comuns, mais gerais, mas o centro é onde define a identidade da igreja e também a identidade e a identificação com os irmãos na fé. E Paulo então cita esses três. E o mais íntimo, um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Em um círculo um pouco mais abrangente, um só Senhor, fé e batismo. E um círculo mais comum às igrejas, que é um só Deus e Pai. Depois então de lançarmos e pensarmos que existe um alicerce que baseia essa unidade, quer dizer que essa unidade ela é baseada em uma uniformidade? Isso não é verdade. E nós podemos pensar na questão da uniformidade como sendo uma pressão em algo externa que age sobre aquilo a fim de que aquilo se amolde e seja algo parecido, se torne uniforme. E na verdade, na realidade da igreja, essa uniformidade ela não é uma pressão externa, mas é algo interno, é uma força orgânica, natural, que desperta e vai entrelaçando partes diferentes, pessoas com diferentes dons e torna essa pluralidade. E é o que está explícito dos versos 7, ao verso 12, que diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse então é o propósito da diversidade. Por que existe essa diversidade? Porque essa unidade ela se expressa, ela se manifesta em diversidade. E aqui nós podemos ver que é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Essa igreja edificada, que se torna matura, que se torna plena da presença de Cristo, ela é capaz de exercer, de demonstrar toda a glória, toda a misericórdia e toda a graça de Deus no ambiente interno, mas principalmente na sociedade à sua volta. No próximo slide nós temos então a manifestação da unidade. Uma vez que essa unidade existe e ela é esse composto de pluralidade, de diversidade de dons voltados para a edificação da igreja, do corpo, dessa identidade, como que nós podemos ter provas, como que é manifesta essa unidade, como que ela é percebida pela sociedade, percebida também pelas pessoas que estão dentro da igreja. Paulo ele cita então no decorrer do capítulo, do versículo 13 ao versículo 16, algumas características, e elas são a maturidade e plenitude em Cristo, o discernimento e constância, a capacidade de exercer a verdade em amor e uma edificação mútua do corpo. E nós vamos agora observar aqui na Bíblia. Vamos então ler dos versículos 13 aos versículos 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quais são, então, essas manifestações? Já citei anteriormente: maturidade, plenitude de Cristo. Como que essa maturidade ou essa plenitude ela é demonstrada, ela é alcançada? A plenitude de Cristo, essa palavra plenitude, ela remete àquela questão dos navios cargueiros da época, quando eles estavam totalmente lotados de sua capacidade, onde não conseguiam mais colocar carga. Então, plenitude, esse inundar da presença de Jesus, do Espírito, essa presença tão forte que ela move a nossa vida, move as nossas prioridades. E essa é a plenitude, a maturidade de Cristo, que é um resultado, é uma manifestação dessa unidade da igreja, dessa vida em união, em comunhão. O segundo é o discernimento e a constância. Quando nós falamos sobre os aspectos que são os alicerces dessa fé, quais são essas bases, esse discernimento e essa constância, eles nos capacitam a nos mantermos fixos, firmes nos nossos posicionamentos, nos nossos pensamentos, na nossa filosofia de vida, na nossa cosmovisão cristã em relação à nossa sociedade, de não corrermos o risco ou de não sermos tentados a buscarmos sempre novas tendências, novas modas em relação à fé cristã, talvez aquilo que mais nos agrade, mas sim focarmos naquilo que é a realidade, que é o propósito de Cristo nas nossas vidas. O terceiro é a verdade em amor. O que é essa verdade em amor? Existe uma maneira de exercer verdade sem ser em amor? Sim, existem muitas maneiras de você exercer a verdade, mas a marca da maturidade da igreja, a marca de uma igreja plena da presença de Cristo, de uma igreja que exerce essa união, é essa verdade em amor. É uma verdade que ela não humilha, que ela não oprime, muito pelo contrário, ela cria um ambiente que é amoroso, onde as pessoas elas podem se achegar sem medo, sem culpa, sabendo que serão bem recebidas, que as suas alegrias também serão celebradas, mas que também as suas dores e as suas aflições também serão consoladas, também serão atendidas. Não existe uma prioridade, todos são tratados em verdade com amor. E a última é meio que o propósito de tudo isso, dessa manifestação da unidade da igreja, é nos mostrar no versículo 16, que o propósito maior é que essa igreja ela se edifique a si mesma, que ela seja capaz de se cuidar, de se gerir e de ser um exemplo para a sociedade. Terminando essa parte sobre a unidade da igreja, no próximo slide, nós vamos ver que, uma vez que entendemos o que é a unidade da igreja, qual o propósito dessa unidade, como que essa unidade se baseia, como ela se manifesta, a unidade ela não deve permanecer só em um aspecto, em teoria, mas deve resultar na prática. Toda doutrina só é válida se ela resulta em prática, e nenhuma prática é válida se antes ela não for fundamentada em uma doutrina. Então, a partir do versículo 17 até o final, no 32, Paulo vai tratar de alguns aspectos mais práticos em relação ao estilo de vida que essa unidade manifesta, e ela está altamente atrelada com a santidade da igreja. E nós vamos ver aqui três pontos, três aspectos. O primeiro é advertências ao estilo de vida, principalmente fazendo um contraste com o estilo de vida dos gentios, o que eles muitas vezes demonstram, daqueles que não confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Eles têm uma maneira de procedência que é diferente, ou deveria ser diferente, dos cristãos, daqueles que confessam Jesus Cristo como o seu Salvador. Depois nós veremos quais são os fundamentos para essa nova vida,
por que vivemos essa nova vida, como vivemos essa vida, qual é o nosso modelo, quais são os objetivos, o que nos capacita em viver essa nova vida. E por último, veremos algumas práticas da nova vida, como isso pode refletir no nosso cotidiano. E aqui nós vamos passar em um aspecto muito maior do que apenas algo legalista, onde diremos apenas o que é o certo, o que é o errado. Nós vamos poder comprovar que por trás do certo e do errado existe um fundamento, existe um princípio que é muito maior do que apenas ficarmos fazendo uma lista do que pode e do que não pode. No próximo slide, então, nós temos o começo disso tudo, que é essa advertência ao estilo de vida. Dos versículos 17 ao versículo 19, nós encontramos assim: o procedimento dos filhos da luz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, Paulo, ao expor aqui esse estilo de vida dos gentios, a maneira deles se portarem diante a realidade, diante a sociedade, nos dá uma ideia de sequência, de algo que inicia de um aspecto que aparentemente pode não ser tão prejudicial assim e termina em algo completamente escandaloso que deveria causar horror em nós diante dessa realidade, essa entrega total à depravação. E essa sequência é a que a gente pode verificar aqui nos slides. Começa com pensamentos inúteis, pensamentos vazios, que não são edificantes, que não têm um propósito. Essa mente que está perdida, que não tem uma direção, que não tem um foco, que não tem um modelo, que não é capaz de sustentar as suas próprias decisões, as suas próprias crenças. E ela divaga, ela se importa com outras coisas, às vezes não está tão focada no centro, no trono da nossa vida em Cristo, mas ela entroniza outras coisas, talvez o serviço, talvez a carreira de estudo, talvez seja você mesmo, os prazeres. E como consequência, né, como resultado, como um estágio mais avançado desses pensamentos inúteis, nós temos um entendimento obscurecido, alguém que não é mais capaz de, no seu dia a dia, observar e perceber a realidade espiritual em que ela vive. E um pouco mais adiante, mais desenvolvido, mais deteriorado esse entendimento obscurecido, nós vemos o endurecimento do coração. O endurecimento do coração, talvez possamos pensar na cauterização do nosso espírito, da nossa mente, da nossa sensibilidade, quando talvez perdemos por completo a visão, a noção de que existe uma realidade espiritual, de que existe uma guerra ao nosso redor, onde somos continuamente tentados, onde somos continuamente encorajados a abandonar a nossa fé, abandonar os nossos princípios, negarmos Cristo como o centro das nossas vidas. E uma vez que esse coração é endurecido, acontece uma separação de Deus. Não somos mais capazes de nem sequer nos lembrar de que existe um Deus. Muitas vezes abandonamos aquela fé, aquele amor que era tão forte, tão notável no começo. Agora talvez seja uma lembrança. Deixamos Deus afastado no mar de esquecimento e não nos lembramos mais. Ou precisamos de um choque, algo tremendo, uma transformação para que nós possamos nos lembrar dessa realidade. E por fim, uma vez que estamos com a nossa mente cauterizada, com o nosso coração endurecido, que deixamos Deus no esquecimento, nos afastamos da sua presença, nos entregamos à depravação. E a depravação aqui, e esse entregues à depravação, não é uma consequência, mas quando lemos o que Paulo nos fala aqui sobre a avidez em que essas pessoas
vivem, o que nós mesmos muitas vezes nos encontramos atendendo os nossos desejos, essa sede de cumprir e de saciar as nossas vontades, é algo que nós mesmos nos prejudicamos, nós buscamos, nós nos entregamos a essa depravação. É um resultado exclusivamente das nossas atitudes, do nosso estilo de vida e dos nossos anseios e buscas. No próximo slide nós temos então o contraste. Paulo nos apresenta como que é essa vida dos gentios, pessoas que não professam a Cristo e de que vivem de acordo com os seus desejos, de que vivem de acordo com as suas vontades, com o seu trono, com o seu eu. E nos mostra o lado positivo, o contraste positivo dessa comparação, que é essa nova vida baseada em Cristo, que nós encontramos do versículo 20 ao versículo 24, que nós vamos conferir agora. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, quais são esses fundamentos para a nova vida? No que se baseia essa nova vida? Em primeiro lugar, e mais importante, é falar que o modelo é Cristo. Cristo é o modelo. Desde o começo nós estamos conversando e vendo como existe a importância de Cristo ocupar a centralidade, de termos uma cosmovisão cristocêntrica, termos uma igreja cristocêntrica, termos vidas que são cristocêntricas. Pensando nisso e também olhando como Paulo descreve esse processo de ter Cristo como um modelo, como o alvo, é importante dizer que não é algo que é apenas teórico, porque aqui ele nos fala que nós aprendemos de Cristo. De fato, existe um processo teórico, existe uma busca por este conhecimento, por essa intimidade, mas o maior ensinamento, o que é mais valioso, é que além de aprender dele, nós também somos ensinados nele e que nós também estamos nele e somos ensinados nele. Ou seja, isso nos traz uma ideia de intimidade, de conexão, de que não é possível nós termos Cristo como modelo se não existe essa intimidade, se não nos achegamos a Ele, se nós não temos essa semelhança ela só vai ser possível, essa transformação de mente, essa transformação de vida, se existir essa unidade, se existir essa intimidade com Cristo. De outro jeito, não é possível. O segundo fundamento, na verdade, é uma comparação que nós vemos entre o velho homem, esse que é corrompido pelo pecado, que está entregue à depravação, que não é mais capaz de muitas vezes adorar a Deus e exercer a sua fé. Ele é resultado da queda do ser humano lá do jardim. E em contrapartida nós vemos esse novo homem. O que é esse novo homem? Esse novo homem que é a imagem e semelhança de Deus. Aqui pode estar ecoando na nossa mente o que nós podemos encontrar lá em Gênesis, no primeiro capítulo, nos versículos 26 e 27, onde nós encontramos o seguinte relato: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois no versículo 27, ele fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a sua imagem e semelhança os fez. Então, como que chegaremos a esse novo homem? Como vamos nos despir desse velho homem, dessa velha natureza, desse estado de depravação, de pecado? Isso é algo que nós nunca nos livraremos, essa luta constante pela santidade, pela obediência,
mas é algo que nós encontramos suporte de Deus, nós encontramos amparo de Deus nessa parte, principalmente porque esse novo homem ele é baseado em justiça, santidade e verdade, e não existe qualquer possibilidade de demonstrarmos, de exercermos esses valores se não for nessa dinâmica de convivência com Deus e sendo transformado pelo Espírito Santo, nos tornando, nos dando essa possibilidade de obediência, de relacionamento, de desejarmos estar na presença de Deus. No próximo slide nós temos então a prática dessa santidade. Uma vez que entendemos o que não é para ser feito, o que é o modelo, precisamos agora dar o próximo passo. Como vamos viver? Como colocaremos em prática essa realidade? Como ela será exercida? Quais serão as suas características? E é o que veremos agora dos versículos 25 ao 32, que são as práticas dessa nova vida. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, quais são essas aplicações? Como essa regra prática? Quando estávamos falando e expondo quais seriam os pontos abordados, eu cheguei a comentar que, além de um aspecto talvez legalista do que pode ser feito e do que não pode ser feito, Paulo ele é muito mais profundo, ele introduz um princípio, um propósito por trás dessa aplicação. Não é meramente questão do que é certo e do que é errado, mas ele nos demonstra o que é o errado, em contrapartida, o que é o certo, mas ele também embaseia essa aplicação nos mostrando qual o princípio que existe por trás daquilo. Então, existem algumas indicações que Paulo utiliza, que é sobre a mentira, a ira, o furto e essa palavra torpe. E, do outro lado, nós temos o cuidado, a capacidade de apaziguar, de ser generosos e de edificarmos o corpo. Então, no versículo 25, quando fala que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Mas não é abandonar a mentira porque falar mentira ou ter um comportamento mentiroso é ruim, é pecaminoso, e então nós temos que falar a verdade. É muito mais que isso, porque uma vez que nós entendemos que isso reflete em um cuidado da igreja, em um ambiente onde não é possível mantermos uma atmosfera saudável no corpo e exercer toda aquela unidade que Paulo vem falando nos versículos anteriores, não é possível viver essa realidade de unidade se não existir esse ambiente de acolhimento, de socorro, de celebração. E um ambiente como esse, ele não é forjado em cima de mentira. Não tem como um ambiente assim ser criado a partir de falsidade e de mentira. Por isso que nós somos encorajados a dizer a verdade, porque por meio da verdade vem a edificação do corpo, e é possível somente nesse ambiente de segurança, nesse ambiente onde Cristo se faz presente. O outro aspecto, que é o da ira, e em contrapartida de ser alguém que é capaz de apaziguar os ânimos. E aqui a ira, ele fala da ira
e de não pecar com a ira, onde ele aborda o certo e qual o errado e depois qual seria o certo. E muito mais que isso, a ira não é somente um estado de nervoso, porque muitas vezes esses estados de nervoso ou de indignação, quando ele é perante a uma injustiça, a uma indiferença, algo que promove esse instinto em nós de lutarmos contra uma situação que não deveria estar acontecendo, isso não necessariamente é ruim. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Cristo, que adentrou no templo e os comerciantes estavam fazendo daquele local um comércio, uma casa de câmbio, e ali ele expulsa todos aqueles mercantes, dizendo que aquele não era o propósito do templo, que aquilo não era para ser feito na casa de Deus, não daquela maneira. Então essa ira que causa uma indignação e que logo se dissipa, não é isso que Paulo trata aqui, mas talvez seja essa ira que ela permanece, que ela fica ali remoendo e muitas vezes tira a nossa capacidade de ver a generosidade à nossa volta, de ver bondade, de observar às vezes pequenas gratidões no dia a dia, porque estamos com esse espírito irado, porque muitas vezes nos conduzimos pela vingança ou por coisas que não são da vontade de Deus, que não causam esse reflexo, essa plenitude de Cristo. Então o nosso desafio é abandonar essa ira, não conviver com ela uma vez que ela passa do ponto. E em seguida nós temos a questão do furto, de que Paulo não só fala que o furto é errado e que sua contrapartida para um sustento digno é o trabalho, mas muito pelo contrário, aqui nós somos introduzidos a um princípio talvez de prosperidade que é extremamente importante, onde a prosperidade ela não é vista ou ela não é medida com relação àquilo que quanto mais você tem, melhor a sua vida, mais confortável você vai poder viver. Não, pelo contrário. Paulo nos diz que o princípio dessa prosperidade não é para que isso seja acumulado, mas para que isso seja repartido às outras pessoas, para que isso transforme a sua sociedade, os seus relacionamentos, para que pessoas em necessidades elas sejam alcançadas e talvez tenham a sua vida transformada, elas tenham esse testemunho de que Cristo também cuida delas, de que Cristo também as socorre. Mas isso não é possível se o nosso estilo de vida, se o nosso propósito e objetivo tenha esse grande foco, esse grande trono em nós mesmos, em nossas necessidades, em nossas saciez. Muito pelo contrário. Uma vez eu vi uma frase e ela talvez possa nos ajudar muito bem a elaborar isso aqui. Eu não lembro ao certo quem escreveu, vou ficar devendo, que diz que se a sua mesa está farta, você deve construir uma mesa maior e não aumentar o tamanho dos seus muros. Então, o nosso princípio que combate o furto é de sermos generosos. E o último é sobre as palavras torpes. No versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, não só parar de dizer palavras torpes que não são edificantes e ter uma linguagem mais viva, que socorre, que acalma, que abraça, que entende o momento dos irmãos ao seu redor e que age diante deles, que está disposto a servir a eles, é a questão de que através das nossas palavras, de que através da maneira como nos portamos e como nos comunicamos e nos relacionamos, nós podemos muitas vezes ser instrumentos de Deus para a vida dessas pessoas. Podemos ser canal de sua graça, de sua misericórdia, e isso não vai ser possível se palavras torpes fizerem parte da nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E além de não podermos alcançar e socorrer essas pessoas, de edificarmos esse corpo e essa unidade da igreja, muitas vezes estaremos dando um mau testemunho, estaremos nos comportando exatamente como esses gentios que Paulo levantam, que são separados de Deus, que vivem em sua depravação, e muitas vezes não mostramos esse testemunho, essa diferença de vida
em relação a eles e acabamos nos comportando exatamente como eles. Por fim, no versículo 31 e 32, Paulo ele vai abordar um aspecto um pouco mais geral, ele levanta vários pontos, várias características da perspectiva negativa e rebate com uma perspectiva positiva. Então, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, ele nos mostra qual seria o correspondente positivo, como combater esse velho homem, essa natureza velha, essa maneira de viver que não agrada a Deus. A partir do versículo 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, não basta só que não pratiquemos o que é errado, mas que, baseado em nossa fé, que em nossa mentalidade cristocêntrica, em nossa fé cristocêntrica, nós sejamos capazes de sermos luz na sociedade, de agirmos da maneira correta, de uma maneira em que a glória de Deus seja percebida, em que ela seja revelada através dos nossos atos, que possamos realmente ser a imagem de Deus quando tratamos com o nosso próximo, quando tratamos com alguém em necessidade, quando tratamos muitas vezes com pessoas que não devolvem talvez o mesmo sentimento, quando somos tratados com indiferença em relação daquilo que oferecemos às pessoas. Muito pelo contrário, somos incentivados a perdoar e amar esses irmãos. E de onde provém essa força, esse desejo, essa motivação para que possamos agir dessa forma e que possamos ser transformados nesse novo homem, de que consigamos seguir o modelo de Cristo? De onde vem isso? O que nos motiva? O que nos sustenta nessa vida? E é o que Paulo termina dizendo nesse capítulo, que é o perdão, esse perdão mútuo, esse perdão que recebemos em Cristo. Ou seja, só seremos capazes, e aqui tem uma mensagem de esperança, de conforto para mim, para você, de que somos capazes de fazer isso porque primeiro Deus fez. Nós somos capazes de exercer o amor porque primeiramente fomos amados por Ele, mesmo não sendo digno desse amor, mesmo não contribuindo em nada e muitas vezes tornando muito mais difícil essa amabilidade, mas nós podemos ficar totalmente tranquilos, felizes de que a misericórdia de Deus não depende das nossas atitudes. Deus ele é fiel, Ele mantém a sua promessa, o seu propósito e nós podemos contar com esse perdão, com esse amor. Esse é o nosso combustível, esse é o nosso impulso para que nós possamos conseguir viver essa nova vida, essa identidade em Cristo. E assim nós conseguiremos viver essa unidade da igreja, nessa pluralidade de dons, de talentos, onde somos mutuamente edificados, onde vivemos esse partilhar da alegria, não só da alegria, mas também da necessidade de estarmos dispostos e sempre atentos ao universo que vivemos, à nossa sociedade, nos portando como exemplos, nos portando como canais de misericórdia e graça de Deus e sabendo, e o que é mais importante, de que tudo isso não depende de nós, mas nós apenas transmitimos aquilo que um dia Cristo fez por nós, de que fomos perdoados, de que somos amados, de que fomos salvos do pecado, de que fomos libertos do poder da escravidão e de que fomos remidos e comprados pelo sangue de Cristo e agora então podemos viver essa nova vida. Mas isso é um processo constantemente, somos constantemente transformados pela presença de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E espero que de alguma forma tenha sido edificante, de que
isso tenha falado ao seu coração. E para finalizar, eu queria mais uma vez te convidar a orar aí onde você estiver, que você possa baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a vivermos essa nova vida, que nos capacita e nos suporta nessa vida em unidade, nessa constante batalha pela santidade nas nossas comunidades, nas nossas vidas pessoais. Que o Senhor possa nos edificar através da sua palavra, que ela encontre solo fértil em nossos corações e que isso gere frutos e que nós nunca nos esqueçamos de que isso tudo só é possível porque um dia o Senhor nos amou primeiro, de que fomos perdoados, de que fomos resgatados pela sua redenção. E que esse combustível ele queime em nossos corações, cada vez mais nos impulsionando em direção ao nosso próximo, em direção à nossa sociedade, que tanto necessita, que necessita desesperadamente para que os seus filhos se revelem, para que os seus filhos a impactem e para que transformem o mundo que está à sua volta. E que esse é um grande propósito da sua igreja, ser referência neste mundo, ser um instrumento de transformação da nossa sociedade. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos inspire a continuarmos vivendo dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Graça e paz, amados irmãos da IPI Central e também de todo o nosso presbitério. Eu sou Marcos Rocha, presbítero aqui na IPI Central, e queria agradecer a Deus pela vida dos nossos seminaristas que estão numa semana muito especial na conferência do estudo dos livros das cartas de Paulo aos Efésios, e hoje em especial eu quero estar orando aqui pela vida do Heitor, um filho da casa que se dispõe a estar também se colocando diante do Senhor e também deixando o Espírito Santo usá-lo conforme a vontade do Senhor. E deixando aqui para todos um versículo antes da oração, Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Pai, por essa semana, Senhor, que tu nos concede. Em especial, Pai, colocamos diante de ti a vida de cada seminarista, Pai. Eles estão diante do teu poder e da tua graça, Pai, buscando em ti, Senhor, e também no discernimento, na busca da sabedoria e do entendimento da tua palavra, Pai. Senhor, venha do alto do teu altar derramar a tua unção de graça e poder, despertando nesses homens e mulheres, Senhor, os teus dons, para que também, Senhor, através da vida deles, pessoas e mais pessoas venham, Senhor, conhecer a Ti e conhecer também, Pai, aquilo que é o melhor de Cristo para a vida delas. Senhor, multiplica cada vez mais, Pai, o entendimento na vida desses homens e mulheres e que eles venham ser capacitados cada dia mais ao anúncio do Teu Evangelho. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.